Você me perguntou se era mais fácil ou mais difícil tratar tabagismo, né, no idoso. E a gente deu uma revisada e viu que realmente é mais difícil. Segundo a literatura, existem tanto aqueles desafios do risco de medicação, do fato deles terem muito tempo se exposto à nicotina, esses receptores nicotínicos. Essa dependência da nicotina ela é muito maior, é mais difícil de a gente conseguir. As medicações utilizadas, como eu falei, têm um potencial risco de efeitos adversos com outros medicamentos quando se misturam. E a própria cultura do paciente idoso, ela tem esse estigma de que fumei a vida toda, não vai ser agora que vou melhorar. Entretanto, aquilo que a gente falou, o impacto de se parar tabagismo na terceira idade, ele logo na primeira semana ele consegue melhorar a capacidade respiratória, tem auxiliado no impacto de risco cardiovascular em meses, essa cessação do tabagismo. Então, realmente é mais difícil o impacto de tratar o tabagismo na terceira idade. O impacto não, o desafio de tratar é bem maior do que no adulto jovem. Muito bem. Lembrando que você pode mandar para cá sua pergunta, hein, minha gente? O telefone fácil aqui da 102 é o 3421-2270. 3421-2270. Você manda a sua pergunta para cá, do jeito que você quiser falar. Não tem problema, doutor Belísio vai responder para você, com certeza, tirando a sua dúvida. Doutor, frieira no pé do idoso é muito comum? Bem, é uma micose, né? O que é e como é que trata isso? É uma doença causada por fungo. Em outros locais da pele, a gente costumeiramente chama de impinge, né? É uma micose, geralmente é causada por umidade, isso facilita a proliferação do fungo. Em outras superfícies é o mofo, né? São os mesmos micro-organismos. E a frieira, ela pode levar o paciente a ter uma complicação maior, que é um ferimento aberto, e isso causar infecção por bactérias. Esse ferimento infeccionar em pés de diabético, isso pode levar o paciente a perder a perna por amputação. Então a frieira ela é causada por um fungo, facilitada por excesso de umidade, o paciente que não enxuga bem os pés, tem que ser detectada. O sintoma maior é a coceira, né, o prurido, mas ela pode complicar levando a infecção, levar a ferir e a infecção. Identificando a frieira ali no pé do idoso, como é que cuida desse ambiente ferido ali, com a frieira, e o que cuidado você tem que ter? Prevenção é evitar o dedo molhado, né? Entre os dedos é sempre enxugar, né? Tratar com um antifúngico, geralmente, e é um medicamento que a gente pode usar ali na região, pode ser creme, pode ser spray, algumas vezes até comprimido, é raríssimo o uso de comprimidos. Se tiver infecção secundária, fazer antibiótico, mas fundamentalmente, Sidney, principalmente nos pacientes diabéticos, é a gente identificar precocemente e evitar de aparecer. Muito bem. Lembrando que pode enviar sua pergunta para cá no 3421-2270. Frieza nos ossos. Quando o idoso reclama, doutor, o que é isso? Está com a frieza nos ossos? A frieza agora do tempo, né? Eu acho que é isso. A frieza do tempo agora de dar dor nos ossos, né? O tempo frio, a gente vem passando por um período de chuvas, graças a Deus. E os idosos sofrem muito no período do frio, principalmente aqueles que têm doenças osteoarticulares. Aqueles pacientes que têm artrose, aqueles pacientes que têm artrite, né? Tem um desgaste na articulação ou mesmo a inflamação. O tempo frio precipita dor. O tempo frio precipita crises de artrose, de artrite. Então eles ficam... tem até alguns que dizem que o melhor... não tem aqueles profetas? O melhor profeta para saber se vai chover é um paciente que tem artrose e artrite, porque quando os ossos começam a doer, porque vai ter chuva, vai esfriar. Então, esses pacientes nessa época agora sofrem muito. Então, sujeitos a uso indiscriminado de anti-inflamatórios, medicamentos que são potencialmente
arriscados para o paciente idoso. São aqueles medicamentos que podem causar úlcera, sangramento no estômago, precipitar uma crise de hipertensão, agredir o rim. Então a recomendação nesse período de frio agora é que os pacientes idosos eles não fiquem tão parados, eles mesmo com dor tentem tomar aquele analgésico que o seu médico prescreve para episódios de dor, não fique se automedicando. Se tiver que tomar algum medicamento, entra em contato com o médico, ou geralmente a gente que cuida de idoso que tem artrose, a gente já deixa ali uma medicação analgésica para um período de crise. Então a gente pede para que eles se movimentem mais, né? Pede para que eles movimentem as articulações antes de começar a caminhar e não se entregue às dores. Se tiver dor, tomar, não poupar, não se poupar demais, senão eles findam atrofiando demais. Mas é um período que está muita crise, tanto de artrite como de artrose, aquelas dores nas juntas, né, nas articulações. Os idosos sofrem muito com isso e a gente, nossos pacientes, pelo menos a gente que mantém esse acompanhamento periódico, a gente já tem deixado eles mais ou menos, a gente se antecipa o problema. Não adianta ele ter a dor e ir só quando está com a dor. O idoso é um paciente que tem muitas variáveis, ele tem nuances, ele tem peculiaridades que a gente precisa de vê-lo também sem estar doente, né? É aquele paciente que só deixa para ir para o médico de última hora quando está adoecido. A gente deixa, por exemplo, de se antecipar uma frieira, dele perder um pé, a gente deixa de se antecipar uma fratura, de diagnosticar, porque quando ele vem doente a gente direciona todo o atendimento para aquela parte que está levando ele à consulta, que está levando ele a precisar, não vai deixar ele com dor. Então, evitar se antecipar os problemas é uma da expertise da geriatria. A gente previne, trata, reabilita também. Fazendo uma coisa, mas pensando noutra lá na frente. A gente está pedindo uma densitometria, por exemplo, para evitar uma fratura lá na frente. A gente está tirando um remédio que dá desequilíbrio, prevenindo uma queda, uma fratura. Muitas vezes a gente está ajustando um medicamento diurético para evitar do idoso ir várias vezes no banheiro à noite e incorrer no risco de cair, ou mesmo algum medicamento que possa facilitar alterações na memória e assim por diante. Então, esse período do frio é um período que eles devem estarem atentos, que nem tudo é por causa que essa doença não tem cura, eu me sinto bem com aquela injeção, geralmente é corticoide, aí toma um corticoide e descompensa tudo. Prefira analgésico, aquele que o seu médico orientou você a tomar nesses períodos, e evite ficar muito tempo parado, muito tempo sem se movimentar. Dá uma esquentada no sangue, ajuda também nas dores. Muito bom. Tem uma pergunta aqui bem interessante do ouvinte. Boa tarde, doutor Belísio. Gostaria de saber como se faz a higiene bucal de uma idosa com Alzheimer. Ela não tem dente. Eu uso bicarbonato, mas já ouvi falar que não pode. Pergunta bem da odontogeriatria, né? Mas a gente que nem sempre tem disponibilidade de ter um odontólogo, a gente trabalha muitas vezes nos nossos limites, até fazendo muito mais do que a gente. E o paciente também espera que a gente dê alguma orientação. A gente orienta, na maioria das vezes, higienizar mesmo, né? Tem paciente que a família acha que não precisa higienizar. Depois da refeição você tem que higienizar mesmo que não tenha dente. Higienizar prótese e higienizar também cavidade oral com aqueles enxaguantes bucais, aqueles produtos que tem para higienização. Bicarbonato em linhas gerais. Não sei se o bicarbonato faz parte, mas são aqueles anti-enxaguantes bucais que eles têm ali um produto antisséptico, ou seja, mata bactérias. Então, é muito salutar, terminou de se alimentar, pega uma gazezinha, embebe com aquele enxaguante bucal e higieniza a cavidade oral. Isso tanto dá uma qualidade, uma sensação de higiene melhor ao paciente, como dá uma retirada das bactérias e diminui o risco dele ter infecções, tanto na cavidade oral como na árvore traqueorrespiratória. Então, uma gazezinha, um paninho molhado, passa na cavidade oral. Eu já vi dentistas falarem, odontólogos, né, que
você cuidar dos seus dentes, e aí eu acho que serve para todas as idades, você cuida da sua saúde como um todo, né? Também, porque o doutor falou de outro detalhe aí, ele pode, a não higienização correta da boca pode prejudicar outras partes do seu corpo, né? Eu vi o odontólogo falar de intestino, de estômago e de outras coisas mais. Então tem que realmente fazer esse cuidado, principalmente na pessoa idosa e quando ela tem Alzheimer, né? Que ele desaprende a necessidade de higienização. Muitos deles não têm, né, dentes mais, outros usam prótese, outros nem a prótese usam, então aquilo ele fica dependente de outra pessoa. E às vezes não está atento, o cuidador faz a higiene íntima, faz a higiene do corpo em geral, muitas vezes esquece a cavidade oral, que é importantíssimo para evitar doenças, muitas vezes dores, muitas vezes sensação desagradáveis que podem interferir inclusive no apetite, não só pelo risco de doenças transmitidas por essa má higienização. Muito bem, tem pergunta do ouvinte em áudio, vamos ouvir. Boa tarde, Sidney. Eu queria fazer uma pergunta ao doutor Belício. É o seguinte, eu sou diabética, aí eu sinto nos pés assim, como que tivesse uma areia, uma terra embaixo no pé, todo o tempo. Assim como que eu tivesse, minha sandália tivesse suja de areia, por exemplo. Às vezes eu até lavo a sandália, lavo o pé, passo um no outro. Mas aquilo continua. Aí eu queria perguntar a ele assim, se ele acha que é da diabetes. Porque dizem que o pé diabético, né, tem muito problema. Desde já agradeço. Pé diabético é sempre um tema bastante interessante, sempre uma área que as pessoas devem atentar, os diabéticos. Essa sensação de areia, ela pode ser uma doença que a gente chama de neuropatia periférica, né? É uma destruição da inervação das terminações nervosas, da parte do corpo que tem as sensações de dor, de se está quente, se está frio, se está vibrando ou não. Então, a destruição desse sistema, né, o sistema nervoso periférico, ela dá sintomas, né? A gente chama de sintomas neuropáticos. E essa destruição é precipitada pelo nível de glicose. Quanto mais alta a glicose, ou muitos anos de glicose, vai destruindo. Então, os sintomas neuropáticos do paciente diabético nos pés são comumente essa sensação de areia, dormência, formigamento, uma queimação debaixo dos pés, a perda de sensibilidade, você testa a sensibilidade com o monofilamento, eles não sentem onde é que você está tocando o pé dele. Então é provável sim que seja da diabetes, por uma complicação que a gente chama de neuropatia diabética. Pode ser por outras causas, lógico, mas o paciente que é diabético e tem esse sintoma, a primeira coisa que a gente tem que investigar são essas alterações no sistema nervoso periférico. Por isso que a gente sempre recomenda o cuidado redobrado com os pés do diabético, porque ele não tem sensibilidade ou ele tem sintomas que mascaram ele perceber uma frieira, perceber um corte, perceber uma infecção, e isso pode, quando vier a dar sintomas, ele já está avançado e a gente perder um pé ou uma perna. Muito bem, tem mais pergunta aí? Vamos ouvir? Doutor Belise, é Maricuda aqui do Castelo. Doutor Belise, é porque eu peguei não sei se é gripe, não sei se é alergia, porque eu sou muito alérgica. Aí eu tomei as vacinas tudinho, de gripe, tudo. Aí agora que apareceu. Assim, uma baba, nariz todo entupido, que eu não tomo nem fôlego. É mais à noite e de manhã, pela manhã. Aí fanhosa demais e querendo cansar. E aquela tosse cheia, mas não sai nada. Eu tô tomando antibiótico, tô tomando muitos remédios de alergia. E ainda tô muito fanhosa e tossindo. E a boca
amarga que só fel e não tem gosto de comer. Tô sentindo agora um gostinho de café, porque já faz 12 dias. Mas a médica eu pedi para fazer o teste, ela disse que não precisava. Esse período esfria e não ataca só os ossos não, né? Os pacientes também têm muitas crises de doenças respiratórias. Tem crise, precipita crise de rinite, de sinusite. Esse período agora é um período onde as infecções de vias aéreas são mais, a incidência aumenta muito, gripe, resfriado, tudo isso, esse período é de muita gripe, muito resfriado, muita influenza, muita pneumonia. E agora a gente tem mais um que é Covid, né? Está circulando, não que voltou, não, é que o vírus nunca saiu, as pessoas agora estão gripando mais, mas as pessoas estão vacinadas, ou seja, não evolui para forma grave. Os idosos estão vacinados da gripe, da Covid, teoricamente era para estar da pneumonia também, então eles podem até ter as doenças, mas não agravam. Bom, então esses sintomas, obstrução nasal, corrimento, perda de olfato, de paladar, são comuns infecções respiratórias de via aérea superior. Gripe, resfriado, rinite, sinusite, e o frio, esse período de frio precipita essas crises, e o período úmido também, que a gente está chovendo, é um período de muita gripe, de muita tosse, muito espirro, de dor nos ossos também, que a gente falou, precipita dor nos ossos. O que a gente tem que atentar é quando, assim, para os pacientes idosos, principalmente do grupo dos frágeis, aqueles mais vulneráveis, a gente tem que atentar que esses sintomas nem sempre se manifestam logo. Eles abrem muitas vezes um quadro infeccioso desse com uma queda. Eles abrem com um delírio, de uma hora para outra delírio. Ele nem está espirrando e já delirou. Cai, a pessoa presta atenção só na queda. Quando vai ver, o paciente começa a ter febre e esquece que ele pode ter caído já por abertura de um quadro infeccioso. Então, é um período que a gente tem que estar atento, principalmente nos frágeis, que eles manifestam doenças sem a característica própria daquela doença. Não aparece febre, não aparece a tosse logo no início. Eles têm sintomas sentinelas em outros órgãos, por exemplo, o cérebro. Ele perde funcionalidade, delira. No equilíbrio, sofre uma queda, né? No trato gastrointestinal, eles ficam nauseados, podem perder o apetite. Então, o idoso frágil, todos os idosos, mas o frágil ele tem mais esses sintomas atípicos. Ele apresenta um sintoma que não tem nada a ver e por trás vem a infecção. A família percebeu alguma alteração dessa, está delirando mais, ele está sem apetite, ele está assim, mais sem equilíbrio, eles perdem o equilíbrio, não conseguem andar. É bom levar logo ao profissional de saúde, que pode ser a manifestação da infecção. E esse período agora, como é um período de infecções respiratórias, gripe, resfriado, até pneumonia também se apresenta assim. Ou o paciente tem um quadro viral e abre as portas para a pneumonia. Então é bom a família estar atenta a manifestações dessa natureza. A gente chama de manifestações atípicas, que não são a característica daquela doença. Para prevenir doenças respiratórias nesse período agora, a gente tem que manter a imunidade boa. E como é que você mantém a imunidade boa? Bebendo bastante água, se alimentando bem, dormindo bem, isso sim mantém, controlando o estresse, mantendo o tratamento das doenças crônicas. Se você descompensa uma hipertensão, sua imunidade, o estresse leva a uma diminuição da sua imunidade. Então, mantendo a alimentação, hidratação, controlando o estresse, dormindo bem, isso ajuda você ter uma imunidade para que você, se tiver a gripar, você possa gripar sem complicações. Além disso, tem a prevenção com álcool gel, com máscara. E a máscara e o álcool gel não foram inventadas para a Covid, não. Foram inventadas para evitar a transmissão de doenças, principalmente doenças respiratórias. Lembra da época da influenza, da HN1, da gripe suína, né? Todo mundo começou a usar álcool gel, porque a transmissão, você passa a mão no nariz, na boca, aquilo ali tem vírus, você passa para a mão de outro, pega na maçaneta de uma porta. Então, tem um idoso em casa, principalmente o frágil, mantém o uso do álcool gel, e alguém que chegar, usar a máscara.
e principalmente não entrar em contato com pessoas que estão gripadas, as pessoas idosas, as pessoas frágeis. Então a prevenção tem esse aspecto da imunidade, a prevenção individual, de evitar contatos, e vacina todo ano. Para a gripe a gente toma vacina idoso, que aí tem que tomar vacina todo ano, e a cada 5 anos tomar vacina da gripe. Não, a pneumonia. Muito bem. Tem mais perguntas? Vamos lá? Boa tarde, doutor Belísio e Sidney. Eu queria saber assim, tem uma idosa com 85 anos, ela tem uma anemia muito forte. O leite ideal para ela tomar, qual leite seria ideal? Na verdade, anemia e leite são coisas que não combinam muito. Por quê? Porque o leite, ele diminui a absorção do ferro, né, no organismo. Mas o paciente vai ficar sem leite? Não. Primeiro, anemia em idoso, abra o olho. Pesquisar a causa. Não adianta você pensar que vai tomar um sulfato ferroso, vai comer fígado, vai comer e vai melhorar, não. 30% das anemias, sim, elas são por falta de ferro na alimentação ou porque o paciente está produzindo ou perdendo sangue, certo? Uma hemorroida, um sangramento gastrointestinal. Na criança é muito comum ser por falta na alimentação. No idoso é menos, tem também. Mas a gente tem que pensar em sangramento oculto, a gente tem que pensar em outras causas. Déficit na absorção do nutriente, 30% é por causa do ferro, ou por perda, ou porque não está fabricando. 30% é por doença crônica, por doença renal, por exemplo. Quem tem insuficiência renal tem um tipo de anemia que não é por falta de ferro, é porque o rim não está produzindo um hormônio chamado eritropoetina, que esse ajuda na fabricação, vamos dizer assim, do sangue, né? Doenças como câncer, por exemplo, dá anemia, mas o ferro está normal. Então, 30% é por doença, doença crônica, artrite reumatoide, uma doença autoimune, câncer, doença renal, insuficiência renal crônica, doença renal crônica. Então, 30% por falta de ferro, ou na alimentação, ou porque está perdendo muito, ou não está absorvendo. 30% porque tem alguma doença que está consumindo e o paciente não está, mesmo tendo ferro, ele não está conseguindo fabricar o sangue. E 30%, Sidney, é de causa idiopática, ou seja, de causa que não tem uma etiologia. 30% a gente não consegue, a gente considera anemia idiopática, sem causa aparente. Desses 30% que não tem causa, geralmente o paciente a boa parte deles evolui para uma doença chamada síndrome mielodisplásica, que é como se fosse uma espécie de uma alteração que pode gerar leucemia, certo? Então, idoso com anemia, a preocupação tem que ser buscar a causa, certo? Se é um paciente, tá aqui os exames, é uma anemia ferropriva, o paciente tem um déficit nutricional, a gente vai repor ferro, e aí o leite você vai evitar no horário, no horário dos comprimidos, ou você vai evitar o leite no horário que tiver algum alimento rico em ferro. Fora isso, não tem que estar preocupado, não existe um leite específico para quem tem uma anemia em paciente idoso, não. Não esqueça de buscar a causa. Pode ser uma simples hemorroide, aí a gente trata. Pode ser um câncer no intestino, pode ser um câncer em outra área. E pode ser idiopática e mais na frente evoluir com uma doença mais séria, que é a síndrome mielodisplásica. Então, anemia idoso, não é você só dar ferro, melhorar fígado, não. 60% ou mais delas não tem relação com uma deficiência de ferro. Muito bem, tem mais um aí? Vamos lá. Boa tarde, doutor Belício. Doutor Belício, eu queria saber se... uns 3 anos aqui atrás, eu fiz uma transvaginal, acusou um mioma. Aí, um dia desse pra cá, uma semana dessa pra cá, eu sinto muito dor na minha barriga. Aí, será por conta do mioma? Tchau, doutor Belício. Boa tarde. Pode ser. Uma boa orientação seria procurar o pessoal da ginecologia. Mioma é uma doença que pode dar dor, sim, na pelve, nessa região do útero, aqui no baixo ventre. Muito bem, tem mais uma? Vamos lá. Doutor Belício, boa tarde, Sidney Silva. Doutor Belício, eu sinto uma dor no meu estômago. Será que pode ser da gastrite? Me diga aí.
Tecnicamente, gastrite não dói. A inervação do estômago, ela não tem esse tipo de... não é do tipo somática, sensitiva. Tecnicamente. Mas, assim, popularmente, doer o estômago, a gente diz que é gastrite. O que dói é quando ulcera, o que dói é a sensibilidade do estômago que pode estar alterada. Então, a gente considera esse sintoma, dor no estômago, azia, ou empachamento, ou a comida voltando, a gente chama de síndrome dispéptica, né? Então, se está relacionada principalmente, ou quando você se alimenta, você sente, ou quando você está em jejum, passa horas sem se alimentar, você sente o estômago, provavelmente está associada a uma doença no estômago ou no esôfago. A gente chama de síndrome dispéptica. Agora, a causa disso é que a gente vai buscar. Pode ser uma úlcera, pode ser um tumor. Idoso que tem esse sintoma, obrigatoriamente a gente tem que pedir a endoscopia, porque a idade é um fator de risco para câncer de estômago. Quem tem mais idade tem mais risco de câncer. E quem tem também uma história de câncer de estômago na família. Então, síndrome dispéptica no paciente idoso, ou seja, esses sintomas de dor no estômago, empachamento, azia, a comida voltando, são relacionados geralmente a doenças no estômago. Isso é o que geralmente a gente diagnostica. Mas pode ser outra coisa? Pode sim. Pode ser desde uma doença no coração, o infarto, a doença coronariana, ela se manifesta no idoso muitas vezes com o equivalente isquêmico, pode ser uma dor na boca do estômago, um infarto simulando isso. Boa parte das vezes ele não infarta com aquela dor típica, ele pode infartar com outros sintomas, câncer, ele tem uma dor no outro lugar que não no peito esquerdo, mas provavelmente, assim, eu não diria tecnicamente que é uma gastrite, mas popularmente sim, é um sintoma gastroesofágico que precisa ser abordado, se é idoso, com endoscopia para a gente investigar a causa.